foi estudante aqui da faculdade? Foi. Foi docente? Foi. Teve toda uma ligação que começou em 1900 Em 1953. Vim aqui fazer as 2 últimas cadeiras do curso, na altura da inauguração do hospital. Portanto, em 1959, viemos todos para cá. As cadeiras foram ambas da responsabilidade de um único professor, que era o professor Ferraz Júnior. Foi psiquiatria e clínica médica. O que é que representa para mim? Representa tudo que escapa àquilo que é da minha família, da minha mulher, dos meus filhos. O resto da faculdade é tudo. É tudo para além disso. Portanto, muito amor, muito trabalho e também alguma eficiência. Eu tenho, enfim, um currículo científico que me agrada e isso é fundamental. Uma pessoa que se dedicou durante toda a minha carreira à faculdade e à ciência. Nós somos de uma época em que a farmacologia se expandiu no nosso país, mas particularmente na nossa faculdade. Através de muitas medidas, de muitas iniciativas bem estruturadas, particularmente os chamados Meetings on Adrenergic Mechanisms, que foi uma iniciativa que durou desde 1970 até 2005, em que nós reunimos aqui, nesta faculdade, o que havia de mais notável na ciência biológica, fisiologia e farmacologia. Se pudesse resumir numa palavra todo o seu percurso na Faculdade de Medicina, qual é que seria essa palavra? Extraordinário. Extraordinário não por mim, mas por aquilo que rodeou a minha presença cá. Eu fui apenas um corpo que se deixou influenciar. Eu fui estudante, não fui um bom estudante da Faculdade de Medicina, passei, como diz o Miguel Torga, um cão que vinha vindimada e depois licenciei-me, gostava muito de ser médico. Eu era mau estudante, mas fazia urgências no Santo António desde o 5º ano da faculdade e ajudava um cirurgião plástico e depois redescobri, digamos, o meu gosto pela medicina. Durante algum tempo fiz medicina geral e familiar e depois teria a especialidade. Passei por vários hospitais, depois tirei a especialidade, regressei aqui, depois passei algum período de tempo fora do país para me especializar. Doutorei-me tarde, eu já era chefe de serviço, passado um ano era diretor do serviço de médico e do hospital, portanto eu doutorei-me tardiamente, porque o meu grande objetivo era exercer clínica. Estas iniciativas, se for convívio, um almoço, um jantar, as pessoas convidam e encontram-se, que é muito agradável, porque algumas delas nós já não vemos há bastante tempo, é uma experiência muito interessante e que revela também o espírito da faculdade, que na hora de tocar a rebate, as pessoas da faculdade estão sempre presentes e não esquecem a sua origem. Eu tenho muitas memórias, porque eu vivi muito a faculdade, particularmente depois de passar para o quadro. Vivi intensamente, digamos, a faculdade e recordo com muita saudade, sobretudo alguns dos professores. Grande orgulho de pertencer a esta casa. Esta casa ensinou-me valores que eu aprendi de ética, de falar com os doentes, de estar como médico, de me sentir como médico. Isso acho que é o grande valor que esta instituição, mais de conhecimento, porque as especialidades hoje são mais 5 anos, 6 anos, é outro curso. E, portanto, mais do que ensinar verdadeiramente ciência, é ensinar a ser médico, ensinar a ter ética, a ter valores, a tratar bem os doentes, e isso é que marca, e esta faculdade marca isso. É muito interessante, olha que eu passei aqui 60 anos quase, e quando se chega não se tem expectativas por aí além sobre o futuro, porque não se conhece o futuro nem os contornos, vai-se desenhando o próprio futuro. Mais tarde a ideia que eu tenho, o curso de medicina nessa altura era pobre, o país era pobre, as condições eram pobres e portanto estávamos a um nível que não correspondia ainda à Europa, não era como agora, mas o curso, apesar de tudo, preparou uma coleção de pessoas do meu curso e do curso anterior e seguinte, que estiveram depois na criação do Serviço Nacional de Saúde e que cumpriram muito bem o papel. De maneira que a Faculdade de Medicina prepara muito bem pessoas, pelo menos para pensar e para estudar. A ideia que tenho é que agora sim é uma grande escola. Dinâmica que se parte. Eu lembro-me que, por 6 anos que é o curso,
uma parcela do meu tempo de diretor, o número de artigos que a faculdade publicava no começo ou no fim é completamente diferente. E o nível de artigos que publica, o nível de revistas onde se publica no mundo, completamente diferente. O número, por exemplo, de graduados aqui, de medicina ou de outras áreas, mas que depois concorrem para pós-docs noutros sítios do mundo, é com toda a facilidade, quando era um mundo absolutamente banido, impossível de atingir. De maneira que eu tenho a ideia de que esta passagem aqui não foi eu que a fiz, foi a faculdade que me fez a mim, obviamente, mas assisti ao desenvolvimento e ao desenvolvimento, sobretudo, de pessoas notáveis. E tenho muito orgulho disso. Há aqui colegas de curso, mesmo do mesmo ano, e particularmente até esta sala, porque são aqui as reuniões do Conselho Científico, que foram durante 8 anos, em que eu presidi, e é muito divertido pensar, porque ensina-nos muita coisa sobre a vida. Quando se reunia aqui o científico, e reunia muitas vezes, havia vozes discordantes, opiniões e tal. E a vida é feita mesmo disso, compreendem? Hoje tenho muito respeito por quanta voz ouvi em sentido oposto ao que pensava, porque é assim que se faz a vida. É muito agradável vir aqui. Se pudesse resumir numa palavra toda a sua ligação à Faculdade de Medicina, particularmente neste ano de bicentenário, qual é que seria essa palavra? Seria que é uma instituição que em 200 anos viveu muitos períodos e superou-os sempre. Pessoalmente, chamam professor as pessoas lá fora, de maneira que tenho muita honra em ter sido professor da Faculdade de Medicina do Porto. A Faculdade de Medicina funcionava no edifício que está ao lado do Hospital de Santo António, onde se fazia o ensino básico de medicina. E os 3 anos finais eram Santo António. Saí em 54. Que recordações tem desse tempo? Muito boas, porque havia um equilíbrio. Aliás, o Santo António era o hospital número 1 da cidade e do Norte, da Misericórdia do Porto. E sempre tinha havido umas relações do ensino com a Misericórdia, os hospitais anteriores ao Santo António, que foi o Roque Amador e o Dom Lopo. A Faculdade de Medicina era, na realidade, 2 equipes notáveis que trabalhavam em uníssono dentro do Hospital de Santo António e em que prevalecia, já em 54, prevalecia largamente a cirurgia, porque deu um salto monumental a partir do início do século XX. De maneira que foi um período excepcionalmente belo. É sempre um regresso agradável, porque se a pessoa se entrega à universidade é sempre no pensamento de toda a vida. Sempre admirei os professores daqui, havia o professor Álvaro Rodrigues, o professor Joaquim Bastos, e das medicinas também, o professor Tiago Almeida, o professor Pesqueiro, o Adriano Pesqueiro, o professor Maia. Foram todos professores que, aliás, à sua competência, eram profundamente humanistas. E, portanto, isso marca sempre a vida de uma pessoa. De maneira que tudo isso cria ligações apertadas e que são inesquecíveis. Por isso eu estar aqui e no dia 9 voltar aqui a pôr a placa, por 70 anos, para mim é encantador. Eu entrei nesta faculdade em 1970, portanto já lá vamos 55 anos. Praticamente todo o meu percurso foi feito aqui, desde aluno, desde assistente, desde professor auxiliar, desde professor depois como professor catedrático na parte final. É um percurso que me liga à maior parte da minha vida. A minha vida, a maior parte, está aqui. Estes corredores, este hospital, todas estas áreas, portanto, acho que eu recordo sempre com muita saudade. Há aqui uma homenagem que eu acho que foi uma excelente ideia, esta de hoje. É uma homenagem a nós mais velhos, às vezes mais maduros, com uma análise que nós podemos ter mais apaixonada das coisas, mas muito mais empenhada, como é óbvio, e desinteressada, que é outro ponto. Por outro lado, é muito interessante ver aqui pessoas que foram meus professores. Portanto, imaginem a longevidade que neste momento os professores da Faculdade de Medicina conseguem e que por isso a quem me ligam lá muito afeto. Eu provavelmente sou o professor mais novo de todos os que estão aqui, o que significa que dentro dos velhos há sempre o mais novo, mas na realidade com muito carinho para esta casa. Esta casa foi a minha, é a minha e será sempre a minha. Esta homenagem é uma homenagem importante, que junta pessoas que tiveram o mesmo empenho aqui nesta casa e, portanto, como tal, acho que ficamos sempre muito contentes que se lembrem de nós, como é óbvio. E é isso, eu agradeço ao pessoal também desta ideia excelente. É muito orgulho por um trajeto do qual me orgulho e no qual a faculdade teve um peso enorme. Muitos mestres, muitos colegas, há aqui saudades enormes e há aqui, se alguma coisa eu consegui fazer na vida, devo muito ao que esta faculdade me
forneceu, através dos testemunhos, através das experiências, através das condições que me foram dadas. Portanto, acho que realmente é isso. É muito orgulho poder ser esta casa.